E temos uma notícia de última hora aqui, rapaziada. Olha só a informação do André Hernan. Ele diz o seguinte, abre aspas, caiu a troca de Ferrarese por Newton. Uma diferença com o staff do zagueiro fez a operação mudar de curso. O Newton seguirá, né? Será adquirido pelo São Paulo de forma definitiva e as parcelas devem ser pagas a partir de 2027. Ou seja, o São Paulo vai contratar o Newton ainda, mas o que vai mudar é o Ferrarese segue emprestado com opção de compra. Então detalhes estão sendo definidos aí, por isso o Newton ainda não assinou o contrato. Então, Botafogo e São Paulo estão juntos alinhando aí essa nova operação que deve sair nos próximos dias. Mudança de última hora, não vai ter mais troca simples Newton por Ferrarese. Agora o Newton é do São Paulo em definitivo, se é que vão fechar mesmo, né, rapaziada? E aí, o Ferrarese vai seguir emprestado até o final do ano. Ele tem contrato com o São Paulo até 2027 e tá emprestado com passe fixado em 6 milhões de euros. E em breve teremos o anúncio do Newton. Talvez também, né? Vamos ver. Mas são detalhes burocráticos aí que serão resolvidos nas próximas horas, tá? Até o final de semana, né? Até hoje, amanhã, máximo no domingo, ou no máximo na segunda-feira, o acordo será oficializado, mas pode cravar, martelo tá batido, Newton é do São Paulo, vai assinar contrato até 2030, tempo de contrato é esse aí, salários a gente ainda não tem muita informação, mas assim que soubermos aqui a gente vai trazer os detalhes para vocês. Então que é um pedido expresso do Dorival Júnior, que quer contar com ele o mais rápido possível, integrando aí o elenco para preparação para o restante da temporada, né? Bom, e o Arboleda foi reintegrado ao elenco do São Paulo nos últimos dias, como todo mundo já sabe, mas a reintegração de Arboleda não muda em nada os planos do São Paulo para o mercado da bola. A diretoria segue atenta ao mercado em busca de um novo zagueiro para reforçar o sistema defensivo. São Paulo tentou alguns nomes, mas não teve sucesso em nenhum, né? Fez propostas por Domingos Duarte, fez propostas por Arthur Chaves. Em ambos os casos, o São Paulo teve recusas, né, rapaziada? E encerrou as tratativas. A diretoria recebeu alguns nomes ali oferecidos por empresários como o Felipe Silva do Porto B, por exemplo. A gente trouxe a informação aqui, mas o negócio não avançou por conta da pedida do clube português. Outros dois nomes chegaram à mesa do tricolor nos últimos dias. João Marcelo, como eu trouxe aqui no vídeo no canal, e Ricardo Graça foram oferecidos ao São Paulo por meio de seus empresários. O primeiro, como eu falei para vocês, não avançou porque o Cruzeiro não quis liberar o jogador por empréstimo. Só aceita negociar o João Marcelo se for uma venda em definitivo, porque acredita que o jogador possa ser importante para o restante da temporada, visando o calendário apertado. Já o Ricardo Graça, rapaziada, ele que jogou no Vasco, jogou na seleção brasileira olímpica, né, foi campeão com a seleção brasileira olímpica em 2020. Esse nome poderia vir a ganhar força, até porque está livre no mercado e pode assinar um contrato, na verdade, de graça com qualquer clube. E além disso, o Ricardo, ele estaria disposto, rapaziada, até mesmo a aceitar um contrato de risco com o São Paulo, como foi feito com o Sabino, por exemplo. Apesar disso, a diretoria não deve avançar por este nome. Ou seja, o João Marcelo e o Ricardo Graça foram oferecidos ao São Paulo e o São Paulo não deve avançar em nenhuma dessas negociações, por nenhum desses nomes, né, rapaz? Mesmo com o Ricardo Graça, né, topando um contrato de risco. Os dois estão praticamente descartados, tá? A diretoria continua avaliando alternativas para reforçar a zaga. Vamos ver quem chegará, se é que alguém vai chegar. Até porque o Isaac tem ganhado oportunidades e está agradando, né? Então não sei se São Paulo precisa necessariamente ir ao mercado. São Paulo conta hoje no quadro de zagueiros com Rafael Tolói, Sabino, Arboleda, Osório, Alan e agora tem o Isaac. 6 zagueiros. Precisa necessariamente contratar mais um? Não é mais fácil, você já tem esses caras aí que tá aí, e aí você coloca ali o Osório e o Isaac como opções, caso esses caras não estejam, para dar mais oportunidade, porque com certeza, se São Paulo contratar mais um zagueiro, os meninos de Cotia vão ficar escanteados. E aí a gente vai voltar naquele ciclo de libera, manda embora no futuro e contrata o passado. Gasta dinheiro que não tem para uma função que você tem um monte de jogador aqui que pode fazer. Então, cara, eu não sei se necessariamente São Paulo precisa
ir ao mercado atrás de um zagueiro, não. Acho que a molecada da base dá conta. E aí você mantém o Rafael Tolé até o final do contrato, o Alan Franco tem contrato até 2028, o Arboleda tem contrato até o final do ano que vem, o Sabino tem contrato até 2028. Pô, precisa de um outro zagueiro? Não precisa, cara. Ainda falando do sistema defensivo, alvo recente do São Paulo, Vitinho está no mercado. Pelo menos é o que afirma a ESPN, que diz que o lateral direito quer deixar o Botafogo. A informação caiu como uma bomba no mercado da bola, né? O Vitinho é um jogador que já vestiu a camisa da seleção brasileira, tá valorizado no mercado, né? E o São Paulo tentou contratá-lo recentemente, né? Não foi no começo deste ano. Claro que sua prioridade era uma ida para o futebol europeu. A ESPN crava que Vitinho quer muito ser negociado na janela deste ano, desse meio do ano. Eu tô trazendo pois o São Paulo dispensou o Cédric, né? Que ganha um salário alto e vai deixar o clube, e aí você abre um espaço na folha salarial para um jogador de qualidade, né? Para lateral direita, hoje o Dorival Júnior conta com o Lucas Ramon, que é o titular absoluto, o Mike, que foi reintegrado recentemente, Igor Felisberto e o Moreira. Se chegar uma proposta por Mike, o São Paulo vai negociar se a proposta for vantajosa. Será que o Vitinho não poderia ser uma boa opção para a zaga São Paulina? Chegar para ser titular, pô, o Lucas Ramon é bom jogador? É bom jogador. Mas, né, pô, um Vitinho acho que seria melhor. Inclusive, o Flamengo estaria interessado na contratação de Vitinho para uma eventual saída de Emerson Royal, mas a informação da ESPN foi desmentida nas últimas horas por portais que cobrem o Botafogo, o que acabou frustrando torcedores do São Paulo que queriam ver o Vitinho aqui no Tricolor, se é que existe essa turma além de mim, né? Vitinho estaria satisfeito no Botafogo e quer ficar no clube carioca, né? A informação de que o Botafogo deve salário para ele, né, foi desmentida também. Fato é que o Botafogo está liberando vários jogadores, porque está em crise financeira, né? Tá com problemas financeiros. Estão reformulando o elenco a fim de tentar aproveitar essa brecha, essa fragilidade do clube carioca. Você não acha que seria bom o São Paulo ir atrás do Vitinho, não? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. O problema é que o São Paulo também é outro clube quebrado, né? Aí fica difícil. Tem bons jogadores aí dando sopa no mercado, mas sem grana fica muito complicado. Então, Vitinho é um jogador de muita qualidade que eu queria muito ver no São Paulo. Acho que o São Paulo deveria ir atrás do Vitinho. São Paulo tentou envolvê-lo ali numa troca e tal, quando o Botafogo queria o Ferrarese, queria o Pablo Maia, não sei o que. Aí o São Paulo tentou envolver o Vitinho, o Joaquim Correa, até mesmo o Savarino, e acabou que não teve sucesso. Mas o Vitinho, com toda certeza, ainda está no radar do São Paulo, tá? Então, vamos... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Do dia a dia do São Paulo. A primeira delas, o zagueiro Sabino trabalhou pela primeira vez com bola na última quinta-feira e aumenta as expectativas dele estar disponível para o confronto contra o Atlético Paranaense. O Sabino, ele está fora de combate desde antes da pausa da Copa do Mundo, foi quando ele teve a lesão na parte posterior da coxa. Fez todo o treinamento, inclusive. Ele abdicou do período de férias que ele teria direito, mas ele preferiu ficar no CT da Barra Funda para cuidar dessa lesão, para tentar voltar o mais antes possível. E é o que está acontecendo. Sabino conseguiu se recuperar muito bem. Na terça-feira, quando eu estive lá no CT da Barra Funda, ele fez apenas uma corrida no gramado, né, fazendo um trabalho de transição física. E aí na quinta-feira ele ainda não trabalhou normalmente, mas já teve os seus primeiros trabalhos com bola. Então a expectativa é, Sabino não deve estar nos jogos treinos que vão acontecer no próximo sábado, contra a Primavera e contra Santo André, mas já na próxima semana ele já possa começar a trabalhar com bola com os demais jogadores. A gente está falando aí de, então, do dia 14 ao dia 22, é bem possível que até lá ele esteja em condições físicas para estar disponível para esse confronto. Outro jogador também que esteve no campo foi o Alan Franco, o zagueiro argentino. Também fez algumas atividades com bola. Diferente do Sabino, que tem uma lesão, se curou de uma lesão na parte posterior da coxa, o Alan Franco ele tem dores. Ele está com uma dor no tendão, o mesmo local, por exemplo, do Lucas Moura. Só que não é uma lesão, ele passou por exames de imagem, passou por tudo, só que viu que não tinha uma lesão, ele só tinha uma inflamação, uma dor ali no local. Então, com isso, a comissão técnica, o departamento de fisiologia, todo mundo decidiu tirar o Alan Franco dos treinamentos, para ele ficar focado na recuperação dessas dores, para que isso não pudesse se agravar e aí sim se tornar uma contusão mais séria.
E aí, aos poucos, ele foi ficando de fora dos treinamentos, perdeu também os jogos treinos, e aí, na quinta-feira, ele também chegou a fazer alguns trabalhos com bola, já iniciando novamente, entre aspas, uma transição, como se fosse uma transição de lesão mesmo. Vamos lá trabalhar com bola, vamos entender como é que você reage, como seu corpo reage, para entender de fato se realmente você já está 100% disponível, se já está normalmente podendo trabalhar. Com isso, o feedback foi positivo e a tendência daqui para frente, o Alan Franco também já começar a trabalhar com bola, já começar a estar disponível. Até o dia 22, a expectativa, pelo menos, é de que Sabino e Alan Franco estejam disponíveis ali para o técnico Dorival Júnior, que tem treinado com Arboleda e Tolói como dupla de zagas, e ainda tem Osório e Isaac também como opções. São as 6 opções que o São Paulo tem hoje para o seu sistema defensivo, enquanto ainda busca pelo menos mais uma opção no mercado da bola, tá bom? Alan Franco e Sabino são titulares para você? Seria a sua dupla titular da zaga do São Paulo? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. José Canales, zagueiro do Lanús, que jogou na seleção paraguaia e foi um dos destaques da seleção paraguaia na Copa do Mundo. Ele pode pintar no São Paulo? A gente foi conversar com o São Paulo. A gente até pegou o contato do staff do jogador. Até o momento da gravação desse vídeo, a gente ainda não tem o lado oficial da parte do jogador. Foi um embromation ali que eu não entendi muito bem. Mas da parte do São Paulo, a gente pode descartar. Do que a gente soube ali de apuração, é um zagueiro que nesse momento o São Paulo não trabalha. É um zagueiro canhoto, é um zagueiro que também está valorizado, e o São Paulo entende que neste momento o São Paulo, se for para ir ao mercado, seria um zagueiro mais jovem e que fosse destro, que pudesse atuar também pelo lado esquerdo. Me deram exemplos, por exemplo, de Arthur Chaves e Felipe Silva, que são zagueiros mais jovens. O Arthur Chaves tem 25 anos e o Felipe Silva tem 24 anos. Aproveitando, fui perguntar também sobre as atualizações sobre o sistema defensivo. Arthur Chaves e Domingos Duarte, a gente já falou que desistiu. O Felipe Silva, eles ainda não desistiram totalmente, tá? A expectativa é do Nassif, dos seus agentes, conseguirem ali realmente uma liberação do Porto por empréstimo. O Porto tem batido o pé ali falando que quer 18 milhões de reais, mas aí o São Paulo deixou mais a cargo ali do staff de conseguir a liberação ou não. E aí o São Paulo ainda, no Felipe Silva, o São Paulo ainda não descartou totalmente. Mas o José Canale, que se destacou, né, na seleção paraguaia, foi um bom jogador na seleção paraguaia. A seleção paraguaia teve bons destaques na Copa do Mundo, mas são jogadores bem limitados, né? Galarza, José Canale, são jogadores ali que não são os dos mais interessantes ali da seleção paraguaia. Os bons mesmo, Almiron, Enciso, aí já são um pouquinho mais caros, aí dificilmente jogariam no São Paulo neste momento. Mas sobre o Canale, pelo menos do que eu conversei com a alta cúpula do São Paulo, não é um nome que deve acabar chegando ao tricolor paulista. Fechou? Aí, para só fechar o vídeo de hoje, São Paulo desistiu totalmente do Rodrigo Dourado, tá? Chegaram ali a abrir negociações ali entre São Paulo e o staff do jogador, que é o mesmo staff do Luciano. Eles chegaram a conversar, a trabalhar sobre a possibilidade realmente dele se tornar reforço do São Paulo. Abriram conversas, mas como eles focaram totalmente nessa questão do Newton, o Rodrigo Dourado não será jogador de São Paulo, pode até acabar voltando para o futebol brasileiro. Numa vez que eu tinha conversado com o staff do jogador, eles estavam dispostos a vir para o futebol brasileiro, entendiam que era o melhor caminho neste momento, que existiam também outras equipes interessadas na contratação do jogador, só que agora o São Paulo abre mão totalmente, já que tem a chegada do Newton. Com São Paulo, informação importante, o Newton já viajou para a capital paulista, já realizou exames médicos, já conheceu seus novos companheiros e já está aí, inclusive, com as fotos, tirou todas aquelas fotos, tirou toda aquela produção, né, que os clubes fazem para anunciar o jogador nas redes sociais. Está aguardando apenas os trâmites finais entre São Paulo e Botafogo. Disso eu tenho muito medo, tá bom, galera? Porque a gente sabe como o próprio São Paulo é enrolado, como o Botafogo também é muito enrolado. O Botafogo tem valores aí a pagar ao São Paulo. Tem muita coisa acontecendo, tá bom? Mas estamos nos últimos detalhes, nos últimos ajustes aí para ser anunciada a contratação do Newton agora de maneira definitiva e, por enquanto, sem uma negociação paralela envolvendo o... Porque o que acontece no São Paulo muitas vezes é a possível expulsão é um movimento político, não é um movimento técnico, é um movimento político. E tem muita gente lá dentro que não está preocupado com o São Paulo, e sim com os seus interesses.
com o seu grupo, certo? Então, é um aspecto importante que a gente precisa entender o que vai acontecer a partir de agora no São Paulo, porque algumas pessoas já foram expulsas e outras poderão ser, tá? Outra coisa, o torcedor, neste momento, ele observa tudo que está acontecendo no São Paulo. Aí ele pensa assim, bom, São Paulo está passando por um momento muito difícil financeiramente, por isso não tem dinheiro para contratar novos jogadores, jogadores bons que possam mudar o patamar da equipe. E aí ele até, opa, peraí, mas a gente precisa passar por isso para lá na frente a gente conseguir reorganizar o São Paulo e aí sim o São Paulo vai poder contratar jogadores importantes como sempre fez. Aí ele olha que a austeridade tão falada no clube, na verdade, o dinheiro está indo para um outro caminho. Ué, não tem austeridade nenhuma. O clube está quebrado e o São Paulo está sendo investigado pela polícia. Ou seja, não é irresponsabilidade. Ivan. Ou deixou de ser irresponsabilidade apenas. Fala, Corpinho, desculpa. Esse cara aí Puta climão agora, hein? Puta climão agora. Falar, o Austeridade, ele joga do que? Ele é o lateral direito de São Paulo? Aí é o Cedric. O que ele é? Economia. Certo? Pô, fala o português, pô. Explica pra galera aí. Exatamente. É simplesmente... Eu achei que era um cara que o São Paulo tinha responsabilidade, novo aí, responsabilidade com as finanças. Mas, Matu, você acha que... Matusalém, pô, Matu. Você acha que há uma saída? Você acha que o que vai acontecer? Qual o teu ponto de vista sobre o desfecho disso? Que daqui a pouco eu quero saber a opinião de um gestor de futebol ali que estudou e sabe como deve ser feito as coisas da melhor maneira possível. Sei não, mano. Qual é o futuro? Como você vê esse São Paulo aí até o final do ano? Pá, uma SAF, de repente? Pode ser. É uma quando saída. Você passa a mão no cabelo assim, você fica muito sensual. É uma saída, porque, assim, tirar da mão dessa gente. Assim, o Souzinha conhece também internamente muita coisa no São Paulo. Existem boas pessoas lá Você não dentro. devia assumir o cargo lá, diretor de futebol? Não, o Souza não quer, tá com a vida mansa, pô. Tá com a vida resolvida. Não trabalha pra caralho todo Já dia. trabalhou pra caramba, sofreu pra caramba, construiu a vida dele. Olha como tá a cara, judiado, né? Exatamente. Deus me livre. A SAF até pode. Olha a cara do trabalhador brasileiro. O São Paulo não tá preparado pra SAF. Mas os velhos que tá lá dentro, se Exatamente. não vai arrumar nada. Porque, assim, tem pessoas boas lá dentro que querem o bem do São Paulo. Sim, mas umas 4, 5 pessoas. Mas essas pessoas, elas não vão chegar no poder, dificilmente vão chegar. Mas eu acho importante o torcedor ficar a par de toda essa situação, investigar, porque assim, eu falo, às vezes o torcedor esquece que o futebol do campo, ele depende muito do extracampo, de quem dirige o clube, entendeu? O torcedor às vezes vê muito 90 minutos e esquece. Porque o Cedric não entrou lá sozinho. Exatamente. O Tapia não viu o portão aberto e falou, vou jogar Paulo, aqui. deixa eu ver se tá faltando alguém aqui. Dá uma camiseta que eu vou jogar. Assunção, qual é a melhor saída? O que o São Paulo deve fazer com essa situação, com esses escândalos? Diga-me, ó guru. Pagar o que Ó, deve. cabeça de Pagar o que deve. Resetar. Pagar o que deve, Juca. Pagar o que deve, reformular tudo. Vai reformular como? Sem dinheiro pra contratar. Beleza. Sem dinheiro pra pagar. O Caleri não quer renovar, porque antes de pensar em renovar, quer receber. Errado ele não tá. Errado ele não tá. Errado ele não tá. Mas tem muitos caras ali que estão ali recebendo e jogam porcaria nenhuma. Isso quando o cara não resolve sumir, compra uma passagem, vai viaja, Já começa, a gestão já começa errada por aí, Juca. Viajou, foi embora, quer ir embora, parceiro? Obrigado pelos serviços prestados. Vamos arrumar um jeito aqui de fazer com que você não use mais, não vista mais a camisa do clube. Isso é em respeito ao clube. Tá certo? Receta. Vamos tirar quem não tá jogando, tá ganhando alto salário? Beleza. Irmão, vamos fazer um acordo aqui, vamos pra fora. Vamos dar mais chances pros jogadores da base. Porque quando você tem uma dívida num clube e o clube não sabe como sair dela, a saída é revelar jogadores. Mas revela, Assunção. O São Paulo revela bons jogadores. O grande problema, Olha o William José, beleza. Nós citamos aqui agora. Saiu por vende quanto? a troco de banana, vende a troco de pera. William Gomes. Olha o William Gomes lá no Porto, lá, deitando o cabelo. Não só ele. Tem 3 ou 4 jogadores que saíram da mesma forma que ele. Onde o São Paulo poderia esperar um pouquinho mais. Pô, desculpa a palavra, você já tá na merda? Aguenta um pouquinho mais. Deixa feder, né? Quem tá cagado. Pô, aguenta um pouquinho mais. Bota o moleque pra jogar. Você entende isso, né, Corpo? Bota o moleque pra jogar. O moleque vai... É bom jogador. O moleque vai... As pessoas, os times, os clubes europeus vai ter mais gente de olho nesses moleques.
E assim você vende, assim você faz caixa, você traz dinheiro pro clube. Agora, você tem jogadores da base que você não dá oportunidade. Aí você sai contratando fulano, beltrano, ciclano. Jogador de 35, fulano, ciclano, 33 anos. Que não vai solucionar pagando um salário absurdo. Que não vai solucionar o seu problema dentro de campo.